Você provavelmente já conhece ou até mesmo já investe no Tesouro Direto. E independentemente se você está aprendendo a investir agora ou se você já tem dinheiro no Tesouro Direto, você precisa saber alguns cuidados muito importantes ao investir no Tesouro. Por quê? Mesmo o Tesouro sendo extremamente seguro e sendo uma boa alternativa até mesmo para a poupança, que você tem resgate quase que imediato, você tem essa segurança muito alta, ainda assim é possível perder dinheiro no Tesouro Direto. E nesse vídeo aqui eu quero falar os 4 principais cuidados que você precisa ter ao investir no Tesouro. Então não invista no Tesouro antes de chegar no final desse vídeo e entender exatamente tudo isso que eu vou falar. E antes da gente começar, eu quero dar um recado para você que está começando a investir agora também, ou até mesmo se você já investe. Vai rolar o Resgate do Investidor Perdido. O que é isso? Vai ser um evento de 4 dias online gratuito aqui no meu canal no YouTube no final do mês de agosto, dos dias 23 a 26 de agosto. Para participar é super simples, é de graça, é só entrar no link aqui da descrição, fazer o seu cadastro e garantir sua vaga no grupo VIP. Nós vamos falar tudo que você precisa saber para de fato se livrar das armadilhas dos grandes bancos, aprender a investir de qualidade, entender as regras do dinheiro, o que os milionários fazem, os principais investimentos que nós temos para o longo prazo e também como montar uma carteira de investimentos do zero para você até mesmo conseguir se aposentar em 10 anos. Se você quiser participar, o link está aqui na descrição. Te vejo lá. Bom, vamos direto ao ponto então sobre quais cuidados que a gente precisa ter ao investir no Tesouro Direto e o primeiro deles é entender exatamente qual título é bom para qual prazo. Você já deve saber que lá no Tesouro Direto nós temos vários títulos diferentes. Nós temos Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado, Tesouro IPCA, Tesouro com juro semestral, enfim, tem uma infinidade de títulos lá dentro e cada um deles serve muito bem para algum prazo específico. Então muitas vezes as pessoas acham que é só investir em qualquer um desses títulos que ela já está bem servida, que ela vai ter a segurança muito boa e na verdade não é assim que funciona. Você precisa entender qual que é a finalidade de cada título. E qual que é? O Tesouro Selic, ele é um título mais de curto prazo, para quem quer investir ali no curto prazo, a reserva de emergência, ou que planeja um resgate daqui 6 meses, 1 ano, alguma coisa mais de curto prazo assim, que você não pode correr absolutamente nenhum risco. Já quando a gente está caminhando mais para médio e longo prazo, a gente tem as opções do Tesouro Pré-fixado. E até mesmo na hora que você olha o vencimento desses títulos, você consegue perceber que, de fato, o Tesouro Selic é um pouco mais de curto prazo, o Tesouro Pré-fixado tem vencimento, por exemplo, 2026, 2031, então são títulos mais de médio prazo e quando a gente está falando do Tesouro IPCA, são aqueles títulos de longuíssimo prazo, que ele vai trazer para a gente um retorno adicional acima da inflação. Então o dinheiro que a gente investe vai ser corrigido pelo IPCA do início do prazo até o final do título, lá no vencimento, e depois você ainda ganha uma taxa de juros anual acima da inflação. E os vencimentos do Tesouro IPCA, você já deve saber, são também de longo prazo. São 2030, 2035, 2040, 45, até mesmo 2055, se não me engano, a gente tem esse vencimento lá. Então a gente tem que saber que Tesouro Selic é mais para curto prazo, reserva de emergência ou curto prazo mesmo. O Tesouro Pré-fixado é ali médio prazo, você tem que deixar o dinheiro até o vencimento, caso você não queira perder dinheiro. Eu já vou explicar isso no próximo cuidado. E o Tesouro IPCA também é de longuíssimo prazo, beleza? Vamos então entender agora o segundo cuidado que a gente precisa ter, que é justamente conhecer os riscos do resgate antes do vencimento. O Tesouro Selic não se enquadra nessa categoria aqui, justamente porque ele é um título pós-fixado. A rentabilidade dele vai acontecendo dia após dia ali até o vencimento ou até a data do resgate, de acordo com a Selic de cada dia. Já quando a gente está falando do Tesouro Pré-fixado e do Tesouro IPCA, existe uma coisa que chama marcação a mercado, que é basicamente falar naquele dia quanto que vale aquele título. Então você pode comprar aquele título e funciona como se fosse uma ação na bolsa de valores. Ele pode oscilar até o vencimento. Só que se você segurar aquele título até o vencimento, você vai receber exatamente aquela taxa contratada, que você tem aquela taxa teórica na hora que você entra no site do Tesouro, que você vai ver no seu dinheiro crescendo de pouquinho em pouquinho ali, caso você não queira vender antes do vencimento. Só que caso você queira vender antes do vencimento, essa linhazinha crescendo de pouquinho em pouquinho até o vencimento, ela não é válida. Por quê? Caso você queira fazer isso, você vai ter que vender a preço de mercado, ao preço que alguém está disposto a te pagar por aquele título. Então eu tenho um vídeo aqui no canal também que eu explico exatamente como funciona essa marcação ao mercado. Vou deixar o link aqui na descrição para você aprofundar mais nessa questão e entender exatamente. Mas você precisa saber que, caso você queira deixar até o vencimento, você vai receber exatamente aquilo que você contratou, mas se precisar resgatar antes do vencimento, caso você queira resgatar antes do vencimento, aí pode ser que você receba mais ou menos do que você contratou ou até mesmo fique no prejuízo. Então tenha muito cuidado e atenção ao fazer isso. O terceiro cuidado
cuidado que você precisa ter ao investir no Tesouro Direto é, como todo investimento, diversificar, não colocar todos os ovos na mesma cesta. Por mais que você saiba, e é fato, é verdade, que o Tesouro Direto é super seguro, que você de fato tem essa segurança muito alta ao investir, ainda assim existem alguns riscos por trás desses investimentos que você, diversificando, consegue eliminar esses riscos. E quais são os riscos que a gente tem ao investir no Tesouro Direto? O primeiro deles é o risco de crédito. O que é o risco de crédito? Quando você empresta o seu dinheiro para alguém, você corre o risco de calote, o risco de não receber aquele dinheiro de volta. E como você está investindo no Tesouro Direto e você está fazendo um empréstimo para o governo, você tem um risco de crédito, um risco do governo não ter condições de te pagar aquele dinheiro no momento do resgate ou até mesmo no momento do vencimento daquele título. É um risco de crédito baixo? Sim, é um dos mais baixos da economia, mas ainda assim não podemos negligenciar isso. E só para deixar claro, esse risco existe em todos os títulos de renda fixa, porque na renda fixa você está emprestando o seu dinheiro muitas vezes para o banco, para alguma instituição financeira ou até mesmo para alguma empresa. Então você tem esse risco em vários títulos diferentes, a diferença é a intensidade desse risco e no Tesouro Direto é uma das mais baixas que a gente tem. O segundo risco do Tesouro Direto é o risco de mercado, mais especificamente no Tesouro Pré-fixado e no Tesouro IPCA. O Tesouro Selic não tem esse risco aqui, que é justamente o risco da marcação a mercado que eu estava explicando ali no segundo cuidado que você precisa ter e também no link do vídeo aqui na descrição. Mas ainda assim a gente precisa ter esse cuidado porque a gente tem esse risco de, caso a gente queira resgatar ou precise daquele dinheiro antes do vencimento, a gente pode ter uma rentabilidade muito melhor do que contratou ou até mesmo uma rentabilidade muito pior, ou até mesmo ficar no prejuízo. O terceiro risco do Tesouro Direto é o risco de inflação. O que significa isso? É o risco de você ter uma rentabilidade, mas essa rentabilidade não superar a inflação do período. E a gente está vendo isso na prática aqui agora. A taxa Selic hoje está em 14,25% ao ano, no momento que eu gravo esse vídeo, mas a inflação, o IPCA dos últimos 12 meses já passou de 8%. Isso significa que, ao investir no Tesouro Selic, você tem uma rentabilidade negativa, uma rentabilidade real negativa de 4%. Por mais que seu dinheiro esteja crescendo ali de pouquinho em pouquinho, o seu poder de compra está reduzindo. Isso vale também ao investir no Tesouro Pré-fixado. Imagina que você pré-fixou ali uma taxa de 9% ao ano, que ela vai se manter até 2026, por exemplo, ou até 2031. O que isso significa? Você vai receber 9% ao ano até o vencimento. Só que, se até lá no vencimento a gente tiver alguma crise aqui no Brasil, por exemplo, e a inflação de fato superar esses 9% que você tem de rentabilidade, você vai ficar ali no prejuízo, digamos assim. Você vai ter aquela rentabilidade contratada, mas a inflação vai ser maior do que aquela rentabilidade. Então é um risco que a gente tem também. Por fim, o quarto risco que eu quero trazer nesse cuidado aqui é o risco da taxa de juros. É basicamente o risco que você vai ter caso você precise ou fazer um novo investimento, que você corre o risco de ter uma taxa ali variando e não conseguir uma taxa tão boa quanto você conseguiu no primeiro momento. Então imagina que você conseguiu agora 9% ao ano e você vai investir daqui 6 meses de novo e você só consegue 6% ao ano no Tesouro Pré-fixado. Será que de fato vale a pena fazer isso? Então você tem esse risco de taxa de juros caso você queira fazer aportes constantes. E além disso, a gente tem o risco do reinvestimento também, que também enquadra nesse risco da taxa de juros, que é, chegou lá no vencimento, você quer reinvestir aquele valor por um prazo ainda maior, você talvez não consiga uma rentabilidade igual ou parecida com aquela que você teve no primeiro momento. Então você tem, de fato, essa variação na medida que o tempo vai passando, que a Selic vai variando, as taxas de juros ofertadas no site do Tesouro também variam. Antes de falar o quarto cuidado, se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo Tesouro Direto. Esse vai ser o nosso código para eu saber que você chegou até o final. Eu adoro saber quem chega até o final do vídeo. Fico lendo os comentários para saber exatamente quem está chegando, porque é uma forma de eu saber que você de fato está curtindo o conteúdo aqui do canal. Então deixa o like e deixa o comentário aqui embaixo. Tesouro Direto. Então o quarto cuidado que você precisa ter é entender exatamente como que funciona a precificação de um título do Tesouro Direto. Da mesma forma que a gente pode, por exemplo, fazer um valuation de uma ação, fazer todos aqueles fluxos de caixa futuros, descontar isso, trazer a valor presente, e esse seria o valor daquele ativo. Quando a gente está falando de título de renda fixa, a ideia é exatamente a mesma. A gente vai avaliar o preço de um título no Tesouro Direto pegando os fluxos de caixa futuros descontados a uma determinada taxa. E essa taxa é aquela taxa que está sendo ofertada naquele momento. Então, quando você entende qual que é a essência da precificação de algum título do Tesouro, você consegue entender exatamente como que você pode investir para ter uma rentabilidade ainda maior. Porque você consegue saber qual que é o momento certo para você comprar algum título, para você
vender algum título, se vale a pena deixar até o vencimento ou não. Então você consegue entender como que as mudanças na economia vão afetar o preço daquele título que você tem. Ou seja, se a taxa Selic está subindo, provavelmente as taxas ofertadas no Tesouro Direto vão aumentar e, consequentemente, pelo fluxo de caixa descontado, o preço dos títulos vai cair. É justamente isso que acontece na marcação ao mercado. Então, se a Selic está caindo também, as taxas de juros vão cair e os preços dos títulos vão aumentar. Então, você consegue entender, de acordo com a dinâmica que a gente tem na economia e de acordo com o que você espera para o que vai acontecer nos próximos meses e anos, você consegue saber se aquele seu título tende a valorizar ou desvalorizar no curto prazo. Obviamente, se você segurar até o vencimento, mais uma vez, você vai ter aquilo que foi contratado. Mas você pode fazer uma gestão ativa ali também para, de fato, conseguir maximizar o seu retorno ao longo do tempo. Isso é muito importante, você precisa entender justamente qual que é essa precificação. Bom, se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no Resgate do Investidor Perdido, lembra, o link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado e eu te vejo lá. Enquanto o evento não chega, nos dias 23 a 26 de agosto, assiste algum desses outros 2 vídeos aqui do canal que com certeza você vai gostar também, beleza? No mais, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e bora enriquecer!